Assédio moral na relação de trabalho. Hoje nesse vídeo eu vou esclarecer de uma vez por todas o que tem sido considerado assédio moral ou simplesmente uma atitude comum na relação de trabalho, de acordo com o entendimento dos tribunais. Mas antes de explicar para vocês justamente o que é ou o que não é assédio moral para os tribunais, eu vou pedir aquele favor de sempre de se inscrever no meu canal do YouTube, Dr. Ilmar Muniz, e também me seguir nas outras redes sociais, do Instagram, do Facebook e agora também do TikTok, Ilmar Muniz, onde eu posto conteúdo sempre direcionado, tentando te ajudar no seu dia a dia. Então se inscreve, ativa o sininho das notificações para que você possa receber sempre um vídeo novo aqui no canal. E lembrando, se ficar qualquer dúvida, se você quiser saber sobre o seu caso específico, entender se no seu caso é mesmo ou não assédio moral, se o que você vem sofrendo cabe ou não questões jurídicas sobre esse assunto, eu vou deixar aqui um telefone de WhatsApp para que você possa entrar em contato conosco, para que a gente possa te ajudar, te auxiliar e tirar as suas dúvidas. Então, sentiu qualquer dúvida, vai aqui nesse WhatsApp, que eu deixei aqui o telefone embaixo, para que você possa entrar em contato e que a gente possa te ajudar de alguma forma. Agora vamos lá falar do assédio moral. Esse ato tem acontecido com muita frequência e tem aumentado muito após a pandemia, principalmente em grupos de WhatsApp e em relação de redes sociais. Isso tem tido um ganho, um volume muito grande. Tanto que o Tribunal Superior do Trabalho criou uma cartilha para que você possa conhecer os seus direitos e saber justamente quando é ou não é assédio moral pelo entendimento do próprio TST, Tribunal Superior do Trabalho, que nós vamos usar aqui como base para explicar nesse vídeo para vocês. Agora, primeiro ponto a entender, o que é de fato um assédio moral? Assédio moral é brigar com o funcionário? Assédio moral é xingar? Assédio moral tem que ser por meio de questões físicas? Veja, segundo o próprio entendimento dos especialistas, bem como o entendimento do TST, é todo e qualquer ato, seja por meio de palavras, atitudes, a exposição do funcionário a questões humilhantes e constrangedoras, de forma prolongada e direcionada. Então, qualquer atitude, seja por atos físicos, verbais, que causem constrangimento e que causem humilhação de forma prolongada ao funcionário, já está conceituado a questão do assédio moral. Agora, o próprio Tribunal Superior do Trabalho, na sua cartilha, descreveu alguns atos, algumas atitudes que ele considera como sendo justamente assédio moral. E eu vou postar aqui agora para vocês, para que a gente possa ler e acompanhar junto, qual é o entendimento do do Tribunal Superior do Trabalho. Vamos lá, para que a gente possa entender. São consideradas atitudes de assédio moral: retirar a autonomia do colaborador ou contestar a todo momento as suas decisões, sobrecarregar o colaborador com novas tarefas ou retirar o trabalho que habitualmente competia a ele executar, provocando a sensação de inutilidade e de incompetência. Ignorar a presença do assediado, dirigindo-se apenas aos demais colaboradores. Aqui é um ponto muito importante eu explicar para vocês. Justamente que muita gente me procura aqui no escritório porque começa a acontecer isso. Um chefe, um diretor direto, conversa com todo mundo dentro da relação, fala com todo mundo, cumprimenta todo mundo e não cumprimenta aquele funcionário, não cumprimenta aquela funcionária, de forma repetitiva. Isso sempre acontece nas reuniões, no happy hour, ou seja, ele demonstra justamente que ele quer humilhar e constranger aquela pessoa. Isso é muito comum, acontece muito. Isso já é um entendimento do Tribunal Superior do Trabalho que caracteriza, sim, uma questão de assédio, desde que isso aconteça de forma prolongada por um certo tempo, ok? Vamos continuar a entender aqui o que diz o próprio tribunal. Passar tarefas humilhantes, gritar ou falar de forma desrespeitosa, espalhar rumores ou divulgar boatos ofensivos a respeito do colaborador. Não levar em conta seus problemas de saúde, criticar a vida particular da vítima. Outro ponto importante que a gente possa falar aqui: criticar a vida particular da pessoa. Por exemplo, hoje em dia, muito, gente, mas muitos casos têm acontecido por questões de preferências políticas. O chefe que chega falando, brincando e ofendendo determinada pessoa
por sua opção de voto, ou de legenda, ou então de características políticas. Ofender, fazer brincadeiras ofensivas, também o tribunal já entendeu que isso é sim assédio moral. Então, se você é chefe, gosta de chegar falando mal desse ou daquele partido direcionado àquela pessoa em específica, cuidado, você pode estar cometendo assédio moral, tá? Vamos continuar aqui com as nossas leituras. Atribuir apelidos pejorativos, impor punições vexatórias, como dancinhas e prendas, postar mensagens depreciativas em grupos nas redes sociais. De novo, eu acho importante a gente falar aqui sobre esse tema. Grupos de WhatsApp de empresa em que o chefe fica mandando mensagens com questões depreciativas, cobranças humilhantes, também sim é considerado assédio moral, cabível de ação judicial e danos morais nesse caso, tá? Então, muito cuidado com o tipo de conversa que tem aí no seu grupo de WhatsApp. E se você tem sofrido isso, basta você tirar print das conversas, que já vai servir como prova do assédio moral, tá? Vamos continuar aqui para poder explicar para vocês os demais. Postar mensagem, já falamos, evitar a comunicação direta, dirigindo-se à vítima apenas por e-mail, bilhetes ou terceiros, outras formas de comunicação indireta. Olha, esse ponto é preciso explicar. Muita gente acha que só o fato de mandar e-mail ou então aos comunicados internos já seria então caracterizado a questão do assédio moral. Não. Nesse caso é importante refletir uma coisa importante. Desde que a comunicação anterior ou a forma normal de se comunicar com os outros funcionários seja de forma direta. E com essa pessoa específica, ou seja, com você, se você está passando por isso, o seu chefe ou o seu diretor ou qualquer outra pessoa que tenha relação com você na relação de trabalho, mande apenas por e-mail. Ele conversa com todo mundo, ele chama todo mundo na sala, ele pede, ele explica, mas com você é só por e-mail, é só por comunicado interno. Ou seja, ele não dirige a palavra a você, justamente para demonstrar tanto a você como a terceiros a questão vexatória, constrangedora e humilhante, tá? Então é importante a gente detalhar isso aqui. Agora vamos lá. Isolar fisicamente o colaborador para que não haja comunicação com os demais colegas. Desconsiderar ou ignorar injustificadamente as opiniões da vítima. Retirar cargos e funções sem motivo justo. Impor condições e regras de trabalho personalizadas diferentes das que são cobradas dos outros profissionais. Delegar tarefas impossíveis de serem cumpridas ou determinar prazos incompatíveis para finalização de um trabalho. Olha, outro ponto importante a gente descrever aqui também, tá? Muita gente fala assim, olha, eu trabalho como telemarketing, eu tenho um tanto de coisas para fazer, eu tenho um tanto de pessoas que eu tenho que ligar e o meu chefe diz que agora eu tenho um prazo muito menor para fazer isso. Se esse prazo for considerado irrazoável, ou seja, não tem condições humanamente de cumpri-los, e ele está fazendo isso diretamente com você, ou com você e com um colega de trabalho, justamente para te pressionar, para pedir para sair embora, para ser mandado embora, ou algo do gênero, aí está caracterizado sim o assédio, tá? A questão aqui é que comprovadamente não teria como cumprir. Não foi simplesmente um pedido, um aumento de tarefas para que tenha uma equipe mais evolutiva, ou porque você está melhorando na questão do trabalho, ele tem passado mais prazos para você. Não. Aqui é justamente para que você não consiga cumprir. Ninguém, nenhum ser humano vai conseguir cumprir o que ele está pedindo. Justamente para te denegrir e te constranger, tá? Continuando. Manipular informações deixando de repassá-las com a devida antecedência necessária para que o colaborador realize suas atividades. Vigilância excessiva. Ponto. Um ponto importante aqui também falar com vocês sobre essa questão da vigilância excessiva. Aquela marcação, aquele que vê até o horário que você vai no banheiro, que comenta, que fala, que te acompanha até o banheiro às vezes. Isso acontece muito em questão de telemarketing. Sim, é considerado assédio moral, pois a cobrança, a vigilância excessiva demonstra a necessidade de ofender, a necessidade de humilhar e constranger. Não é natural e por isso os tribunais têm se entendido, inclusive o próprio TST, que trata-se de caso de assédio moral, tá bom? Limitar o número de vezes que o colaborador vai ao banheiro e monitorar o tempo que lá ele permanece, como nós falamos agora há pouco. Advertir arbitrariamente e instigar o controle de um colaborador por outros, criando um controle fora do contexto da estrutura hierárquica,
para gerar desconfiança e evitar a solidariedade entre colegas. Gente, presta atenção no que eu vou falar para vocês aqui agora. Isso aconteceu muito numa relação de trabalho que eu convivi. Claro, não comigo, porque era questão jurídica, mas eu cheguei a ver isso em outras situações. O chefe que vai e fala, olha, fiscaliza fulano. Vai no fulano e fala, fiscaliza ciclano. Olha, fiscaliza um. E ficava incentivando esse teatro de fiscalização. Como se fosse mecanismo jogando um contra o outro. Como se fosse ele a pessoa que ficava arquitetando, como se fosse o maestro daquela desorganização totalmente fora de contexto. Isso gera, sim, demonstrado, comprovado, o assédio moral, tá? Agora, nós vamos falar de situações que o próprio tribunal não entende como sendo questões de assédio, porque muita gente confunde essas questões como sendo assédio moral, entram com ações judiciais e o tribunal não reconhece. Então, para que você possa entender, eu vou demonstrar aqui para vocês agora. Só um minuto, gente. Vamos lá. Tá aí aparecendo para vocês. Exigências profissionais. Exigir que o trabalho seja cumprido com eficiência e estimular o cumprimento de metas não é assédio moral. Gente, presta atenção. Não é assédio moral você, de alguma forma, estimular, ficar criando metas, pedir para que as pessoas cumpram aquilo. Isso não é assédio. Isso simplesmente faz parte de uma estrutura de trabalho. Você incentivar, pedir, cobrar que as metas sejam cumpridas de forma comum, normal, de toda uma equipe, não tem assédio moral aí, tá? Outra questão é o aumento do volume de trabalho. Muita gente confunde essa questão. Olha, vou falar para vocês que muitos escritórios de contabilidade, muitos escritórios, parte administrativa, acaba alguns funcionários ingressando com a ação judicial achando que pelo volume de trabalho ter aumentado, isso seria assédio. Não, não é assédio o fato de ter aumentado o volume. Às vezes a empresa tem crescido, às vezes a demanda crescerá juntamente com a questão da empresa. E isso não é de forma vexatória, nem constrangedora, nem humilhante. Simplesmente cresceu, cresceu para todos os funcionários, em regra, inclusive para o empreendedor, inclusive para o dono da empresa, também vai crescer a demanda de trabalho. Crescimento de volume de trabalho não é assédio moral, tá? Uso de mecanismos e tecnologias de controle. Também muita gente confunde, achando que se colocou um sistema para controlar as metas, um sistema para controlar a questão do crescimento da empresa, a questão do crescimento dos trabalhos, é assédio moral. E não é, tá bom? Más condições de trabalho. Um ponto importante aqui. Se não for questões aviltantes, como análogos à escravidão, que é até considerado crime, ou situações que gerem esse tipo de comportamento, não quer dizer que é assédio moral, tá? Às vezes a relação de trabalho é numa casa simples, num local simples, e isso as pessoas consideram como más condições de trabalho e já geram a questão da relação de assédio moral. Às vezes, uma situação de sujeira, algo do gênero, sim, pode gerar um dano, pode gerar uma questão trabalhista mais grave, mas depende de cada caso. Como eu disse, nós teríamos que analisar para poder te falar com mais certeza o seu específico. E se gerar dúvidas, não esquece de vir aqui no WhatsApp perguntar para a gente que a gente vai responder com o maior carinho, tá? Agora, só a questão de ser um lugar mais simples, ou você achar que a empresa não tem os mecanismos, os controles necessários para que você possa exercer a sua atividade, só por isso, só por essa questão, não é caracterizado a questão do assédio moral, tá bom? Gente, eu fiz esse vídeo aqui para poder esclarecer para vocês justamente com o entendimento que vem do próprio Tribunal Superior do Trabalho para tirar totalmente essas questões de dúvidas do que é ou não é assédio moral na relação de trabalho. Se ficar alguma dúvida, se ficar alguma questão que você ainda precisa tirar essa informação a limpo, ou entender melhor sobre os seus direitos, seja qual for a discussão, manda um WhatsApp pra gente ou comenta aqui que vai ser um maior prazer falar e te explicar, tá bom? Galera, muito obrigado e até a próxima.